Vamos nós agora para o terceiro vídeo de prosperidade. O envolvimento de prosperidade, o cristão, riqueza, ganância. As pessoas acham que é só entrar na Bíblia e aceitar Deus e já vão ficar ricas. Ou nunca vão ter dor de cabeça, as doenças não vão vir, vai ter um bom carro, uma boa casa. Estão equivocados em respeito de prosperidade e Deus. Deus não chama ninguém, Deus não convida ninguém para a riqueza, entendeu? Depois desse vídeo aqui, eu vou fazer o dízimo e as ofertas. Depois dele, eu vou fazer petição. O que devemos pedir para envolver com a prosperidade? Entendeu? Às vezes você quer uma coisa e não está nem no plano de Deus. Que Deus faz com que a gente pedimos para Ele é prosperidade espiritual. Riqueza, meu filho. Jesus veio na miséria. Jesus foi um dos mais pobres daquela época lá, se comparado aos discípulos. Ele era carpinteiro, nasceu numa manjedoura, tá? Estão equivocados, estão errados o que aconteceu com o pessoal da antiguidade aqui, em respeito do que estão fazendo hoje com a palavra de Deus, com o engano, com a mentira de prosperidade. Essa prosperidade que eles pregam hoje está fora, está longe do Evangelho verdadeiro. Capítulo 28 de Gênesis, versos 20 ao 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho que vou seguindo, e me der pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu volte em paz à casa de meu pai, e se o Altíssimo for meu Deus, então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Não é o dízimo, mas Jacó. Pensa bem, o cara foi lá, olha como que eles eram bem traspassados. Eles armavam umas pedras. Era a casa de Deus. Deus morava naquela casa. Era uma casa com essa pedra, uma pedra lá. Talvez era muito grande, talvez nem ser o tamanho de pedra para um homem catar. Não pode ser uma pedra mais do que 100 quilos. Jamais. Só se fosse Jacó, um homem super forte, conseguir 200 quilos. Passou disso, nenhum homem consegue carregar. Tudo que Deus me der, daqui para lá, se eu voltar em paz, tendo comida, tendo roupa, tudo que eu ganhar dali para lá, eu darei a Deus. O dízimo. Tá? Vamos lá agora. No capítulo 31, do 8 ao 12. Quando ele dizia, assim os salpicados, ele estava indo, Jacó estava fugindo de Esaú. Nesse dia que ele roubou, Esaú queria matar ele. Aí ele falou, tudo que eu prosperar daqui, meu Deus, onde eu vou, se eu ficar em paz, né, ter roupa, ter comida, tudo que eu ganhar daqui para lá, eu te dar o dízimo. Mas espera lá, depois nós vamos falar de dízimo. Então, olha lá. Quando ele dizia, assim os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicado. E quando ele dizia, os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho lhes que dava listado. De modo que Deus tem tirado o gado de vosso pai e mo tem dado a mim. Porque, pois, aconteceu o quê? Ao tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listados e salpicados e malhados. Ao 12, né? Disse-me o anjo de Deus no sonho, Jacó, eu respondi, eis-me aqui. Prosseguiu o anjo, levanta os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão
que vem fazendo. Labão foi um homem que fez Jacó trabalhar 20 anos para ele. E de uma época para lá, depois dos 7, 14 anos, que Jacó casou com as duas, com Leia e acho que Raquel e Leia, uma dessas duas, eu lembro, Raquel e Leia, ele ainda começou a exigir salário. Até então ele trabalhou de graça. 14 anos, Jacó trabalhou de graça para casar com as duas filhas. Depois desses 6 anos, ele trabalhou em troca de mantimento. Aí ele que exigiu o salário. Aí Labão quis roubar, prosperidade, hein? Quis roubar Jacó. Nisto, as ovelhas brancas cobriam mais, davam mais. E era mais valiosa as ovelhas brancas. Mais valor. Tudo que nascia aí salpicado, malhado, preto, listrado é teu. E Deus fazia com que as fêmeas se entravam no cio e os bodes que cobriam são os malhados listados e os chumbados lá, eram o que cobria. Davam mais isso aí, porque Deus estava entrando no negócio a favor de Jacó. Porque Deus viu que Jacó tinha trabalhado bastante para poder ter o dinheiro. E aqui ele estava falando com Raquel. Depois que ele saiu lá da casa de Labão, ele levou tudo que era dele. E tudo que ele levou não era roubado, foi com que ele trabalhou. Antigamente, a palavra de um homem valia um cheque assinado, que não vale nada hoje, cheque assinado. Uma promissória assinada. A palavra era uma promissória. Agora não, nem palavra existe mais nessa terra aqui que está falida. Mas então, Jacó trabalhou. Ele não ficou lá, ai meu Deus, orando e tendo prosperidade. Não, mentira, ele trabalhou. É isso que eu quero falar para vocês. 16 e o 42 do mesmo capítulo. Toda a riqueza que Deus tirou de vosso pai é nossa e de nossos filhos. Portanto, faze tudo o que Deus te mandou. As mulheres falaram, não, ele tirou de vocês, vendeu para mim, me vendeu como escrava, eu por direito de filha tenho direito. Então aí elas requeriram. Pode ler o capítulo inteiro, estou falando da prosperidade. 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me mandariam embora vazia. Mas Deus tem visto a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Jacó falou para Labão. Se não fosse o temor de Jacó, se não fosse pelo pai o temor de Isaque, Labão tinha roubado por medo de Jacó e de Isaque. Labão ia roubar Jacó. E Jacó trabalhou para ser próspero. Mas não podeis trabalhar para ficar rico e a servir a Deus. Tem que trabalhar moderadamente para não se matar, não gastar sua saúde em prol de riqueza. E também tem que sobrar tempo para servir a Deus. Não é disso que eu estou falando, mas prosperidade envolve isso. Capítulo 36, versos 5. 33, versos 5 de Gênesis. 33, versos 5 e o 11. E levantando Esaú os olhos, viu as mulheres e os meninos e perguntou, quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó, os filhos que Deus bondosamente tem dado ao teu servo. Jacó voltou lá para conversar com Esaú. Esaú também foi próspero, porque eles eram trabalhador. E aqui acaba o engano do roubo que Jacó fez, a primogenitura dele, porque os dois trabalharam. Jacó não ficou rico por si só, porque roubou a primogenitura. Ele não ficou rico do nada. Você pegar a história, ele trabalhou escravo 20 anos para Labão. Tudo que ele adquiriu foi através do suor do rosto dele, de sábado, de domingo a sexta-feira, porque o sábado era sagrado, era descanso sim. De manhãzinha, assim que o sol clareasse, até
à tardinha, quando o sol se punha. Ele trabalhou. Mas Esaú também ficou rico. Vamos lá ver o versos 11. Aceita, peço-te, o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido bondoso para comigo e porque tenho de tudo. E insistiu com ele e ele aceitou. Esaú não queria nenhum presente de Jacó. Aqui parece que Jacó devolveu tudo que ele roubou. Aqui, se você for ler. Replicou-lhe Jacó: não, mas se agora tenho achado, verso 10, graças aos seus olhos, aceita o presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. E eu te engrandeceste, e tu te engrandeceste por mim. Engrandeceste por mim. Que coisa horrível falar umas palavras dessas. Engrandeceste por mim. Então, Jacó devolveu. Deu uns presentes, deu muito gado. Aí você vai lendo a história, né? Agora o versos 39, do 2 ao 5, depois o 23. 39, 2 ao 5. Mas o Altíssimo era com Jacó, e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor, o egípcio. E viu o seu senhor que Deus era com ele e que fazia prosperar em tudo em que sua mão punha, tudo quanto ele empreendia. Assim, José achou graça aos olhos dele e o servia, de modo que o fez mordomo de sua casa e entrou na sua mão tudo o que tinha. Entregou na sua mão tudo o que tinha. Aqui foi José em casa de Potifar. José foi vendido pelos irmãos de Jacó. Ali você vai ver a história dos irmãos dele. Ele foi próspero porque Deus estava com ele. Mas ele trabalhou tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. Mas ele era reto, ele era justo. E Deus aprovava. Aos 5, né? Desde que o pôs como mordomo sobre a sua casa e sobre todos os seus bens, o Senhor abençoou o Altíssimo, né? Nosso Pai Celestial abençoou a casa do egípcio, por amor de José, e a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Tudo prosperava. Versos 23. E o carcereiro não tinha cuidado de coisa alguma, que estava na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Então José era próspero, mas sofreu, ralou, trabalhou. 41 versos 39 ao 45, depois 55. 41, 39 ao 45. Depois disse Faraó a José: porquanto Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua voz se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Mas, disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. E Faraó tirou da mão o seu anel de sinete, o carimbo, lá um anel que eles tinham, que dava o poder, o título do Faraó. E pô-lo na mão de José. Vestiu-o de traje de linho fino. Ele pôs ao pescoço um colar de ouro. Ademais, fez subir no seu segundo carro e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim Faraó o constituiu sobre toda a terra do Egito. Ainda disse Faraó a José: eu sou Faraó. Sem ti, pois, ninguém levantará a mão
ou o pé em toda a terra do Egito. Faraó chamou José Zafinate Penaã, pois o nome pagão. Zafinate Paneã, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Aqui vimos que José foi próspero, mas segundo a obediência de José que teve a Deus, ao Pai Celestial. Ele não ficou lá moribundo, vivendo de ilusão. Ele correu atrás, ele trabalhou, ele foi submisso a Deus. Verso 55. Depois toda a terra do Egito teve fome e o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, e que o que ele vos disser, fazei. 42:6. José era o governante da terra. Era ele quem vendia a todo o povo da terra. E vindo os irmãos de José, prostraram-se diante dele com o rosto por terra. E num sonho ele falou: eu vi que umas espigas curvavam sobre a outra espiga, e aí eles zombaram dele lá. Então quer dizer que nós vamos servir você? Então quer dizer que nós vamos ajoelhar diante de você? Foi onde que os irmãos dele teve inveja, os vendeu para os mercadores. Capítulo 45, 7 ao 9. 45, 7 ao 9 e o 18. Depois acabaremos Gênesis 45, do 7 ao 9. Deus enviou-me adiante de vocês para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não foste vocês que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a terra, de toda a sua casa, e como governante sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai, e dizei-lhe: assim disse seu filho José, Deus me tem posto por senhor de toda a terra do Egito. Desce a mim e não te demores, toda a terra do Egito. E não demores. Beleza? Vamos lá para o verso 18. Aqui, José se revelou aos irmãos dele. Agora vocês estão vendo que José prosperou, mas trabalhou, ficou escravo, foi preso injustamente, né? Foi onde que ele foi obediente até o fim. Tomai o vosso pai e as vossas filhas, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis da fartura da terra. Hoje ficaremos por aqui. Entraremos em Êxodo em outra semana, numa outra ocasião, no quarto vídeo, né? Então entenda aí, prosperidade está envolvido trabalhar e obedecer a Deus.